Paz, Senhor. Amém. Olha o André ficando doidão lá. Colossenses 1,16. Quem leu, lê de novo. Colossenses 1,16. Não solta a mão não, senão evapora. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Pois nele foram criadas todas as coisas. Como é que fica o efeito Mercúrio aí? Hã? O poder dele? Nós estamos meditando em Efésios. Jesus Cristo é o que nesse texto que nós estamos meditando aí? Não. É também. Não. No verbo, não. Vou voltar a fazer a pergunta. Nós estamos falando em Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22. Ele na construção é o que? Ele é o criador, Não. o executor. Não. Lá isso aí não é. Vou de novo perguntar. Abre aí. Primeira coisa que tem que fazer é Efésios, gente. Bora para Efésios. Efésios 2. Ou seja, nós já falamos um domingo e você não lembra daquilo que foi falado. Ele é a chave, o ápice da... Não, que chave. Chave, você já veio o pentecostal. Vai lá. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. 19 e 22. O 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundamento. Ele é a pedra angular. Pedra angular. Pois nele não é que foi dentro dele, é nele como suporte, é aquela condição da casa que foi construída na rocha. Pois nele, sobre ele, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, sejam visíveis, Lúcifer, anjos, demônios, tudo, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo bem? Amém? Bem, o celular está zerado? Limpou a tela dele? Está limpinho? Tirou o sebinho dele lá? O tempo da criação. O mundo foi criado, segundo as Escrituras, em 6 dias literais. Literais. Tá? Quando nós temos um dia para Deus é como 1000 anos, ele está falando no contexto para mostrar para a gente da diferença entre um dia para Deus em relação a nosso tempo natural, não tem a ver com criação. O mundo foi criado, segundo as Escrituras, em 6 dias literais, como é relatado a partir do 3º versículo do livro de Gênesis. Deus é soberano, tendo poder para fazer o mundo vir à existência em 1 hora, 1 minuto, 1 segundo ou instantaneamente. Ele cria como ele quiser. Entendeu? Então a gente tem que parar de querer mensurar a figura de Deus com a minha ação e com a minha força. Não há essa comparação. Por que ele criou em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias? Por quê? Porque ele quis criar assim. É porque estava no limite da capacidade dele? Não, ele quis criar naquela forma. Ele decidiu. É nisso? A gente acaba unindo esse versículo dos 1000 anos. A gente não, você, eu não li. Tá bom. Entendeu? Então, aí fica calculando. Então, 7.000 anos, não é literal. Não. Tá? A gente tem que entender, e aí é um negócio um pouco muito mais complexo, e aí você tem que fazer um curso para fazer esse tipo de coisa, né? Que eu já falei para vocês, tem um cientista chamado Adalto Lorenzen, que ele mostra, ele explica, isso não é minha praia, a gente tem um conhecimento muito superficial, em que você tem que entender que, pelas Escrituras, nós temos um mundo de 7.000 anos, 6.000 e uns quebrados. Não tem milhões, não tem bilhões, não tem trilhões, não tem nada disso, tá?
Deus, ele é soberano, tendo poder para fazer o mundo vir à existência em 1 hora, 1 minuto, 1 segundo ou instantaneamente. Porém, a mensuração do tempo só faz sentido para os homens. Para que tem que ter o tempo? Para mim e para você. Seres finitos e vinculados ao tempo, mas não para Deus que é eterno. Para ele não faz diferença. E aí nós vemos Salmos 94. Salmos 90, quem é o próximo? É que o Alice ele mudou de posição para ler de novo. Então, Salmos 94. Salmos 94. 94? 94. Ah, tá. Pensei que era 94. Salmos, vamos para o 90. Salmos 94. 94. 94? Salmos de número 90, verso 4. Salmos capítulo 90, versículo 4. Vamos. Ao teu são como o dia de ontem, que se foi, é como a dia da noite. Pois- Vale mais alto agora, que ele já entendeu. Pode ver de novo. Por 1000 anos, ao teu olho, são como um dia de ontem, que se foi é como a vigília da noite. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Vê lá, Minísia. Pois 1000 anos aos teus olhos são como é o dia de ontem. Ah, o como aí, hein? Por falar nisso, eu como, tu comes, né, Rô? Fazendo um merchan, né? Eu como. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia. E aí desce sobre a figura de Cristo sendo batizado, a figura como de uma pomba. E aí lá em Pentecostes estava vento, parecia um barulho como de um vento. E sobre a vida da pessoa, línguas como de fogo. Não é o dia, tá? Os antigos rabinos judeus, assim como muitos dos primeiros dias da igreja, acreditavam que Deus havia trazido o mundo à existência instantaneamente. Era um pensamento entre eles. O registro de Gênesis, breve e geral como ele é, foi dado para lançar o fundamento de uma fé inteligente em Deus, como Criador e Governador de todas as coisas. Então o Gênesis ele vem trazendo a estrutura básica para a gente entender como que as escrituras todas elas vão dar continuidade. Mas ele não foi designado para impedir, nem para tomar o lugar de uma interpretação científica de todos os fenômenos existentes e de todos os traços da história progressa no mundo que Deus permitiu aos homens descobrirem. Então, o que ele está falando? O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas querem fazer separação entre a teologia e a ciência, e não é, porque é uma coisa ligada com a outra. A base é as escrituras, a teologia, e a ciência ela procede daqui. O jurídico dos advogados procede daqui, tudo procede, a biologia procede da palavra, não é você querer separar. E quando você quer separar e fazer a coisa de uma forma mística, o que acontece é que fica bagunça. A gente fica querendo provar uma coisa que não é possível ser provado. Ou excluir coisas que não tem como você excluir. Porque são coisas que muitas vezes elas não são abertas ao nosso entendimento. Pastor, relembra pra gente o como, essa expressão como, para entender melhor. O que você quer entender? Eu acabei de falar. Desse como. Que é desse Não é igual. Você já comeu uma fruta diferente? Que você não sabia qual era? Comia a primeira vez a fruta. Não conhecia. Aí você come na boca, o que você faz? Parece com tal fruta. Como? Não é a mesma coisa. Como? Você estabelece um grau de comparação. Então, quando os escritores eles falam da revelação, eles falam de coisas sobrenaturais, que nem Ezequiel. Olha, o cara tem uma cabeça com 4 rostos, e aí tem um arco assim, com um monte de olho. Como é que você consegue entender isso? Não dá. Ele vai fazendo umas comparações para você, como isso, como aquilo, para você tentar estabelecer uma comparação. Dias da criação. Gênesis 1, 2. Posso ler?
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A grande maioria dos teólogos concorda que existe um espaço de tempo, pelo menos existe um grande espaço de tempo entre o verso 1 e 3. Então, quando a gente pensa no espaço da criação, não é uma coisa literal, a gente tem que tomar cuidado com a cronologia das escrituras, tá? Se você imaginar, por exemplo, Reis, Crônicas e Samuel, você tem que entender uma linha que começa a criar a monarquia, tá? Que primeiramente é Saul, e ela vai até o último rei, tá? Tem toda uma cronologia de reis, tudo bem? E aí você consegue fazer uma linha e colocar rei foi de tal a tal, tanto que a gente vê lá em Reis, por exemplo, no tempo do rei tal, lá em Israel estava o rei tal. Então, se você tiver habilidade, tempo e dedicação, você consegue colocar uma linha temporal, do ano tal até o ano tal, o rei que vai entrando ali. Quando a gente pensa nos profetas, os profetas eles não são depois dos reis, eles estão em cima da condição dos reis. Então, Isaías, no tempo do rei Uzias, lembra de Isaías? Nos dias do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele estava pregando e exortando aonde? No tempo do rei Uzias. Então a gente consegue encaixar a figura dos profetas em cima, exatamente em cima da linha da monarquia. Tudo bem? Então nós temos que... Eu perdi o que eu ia falar, peraí. Tá. Então a gente tem que entender que existe um tempo maior entre o verso 1 e o verso 3. Aquilo ali não é um dia literal, é um dia literal, mas a gente vê a condição do tempo da criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tá? Duas explicações principais para esse possível espaço de tempo maior. Muitas pessoas dizem que ali estava um caos por causa da revolta de Lúcifer, e essa explicação ela simplesmente vai negar a soberania de Deus e a providência divina, pois supõe que Deus foi pego de surpresa pela revolta de Lúcifer. Isaías 14, 12. Quatorze e 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Você vê a figura de Satanás, ele sendo lançado por terra, numa condição passiva, o próprio Deus que joga ele para baixo. Tá? 2 Pedro 3,8. Três, 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que era para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí novamente a condição do como, isso não é literal, tá? É uma forma de expressão. O bem e o mal. Gênesis 1:31. Esther, por favor, pega a sua cria aqui, ó. Vou pegar, falei. 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O bem e o mal. Tudo que Deus criou, fez e mantém, é bom, em essência, e compõe a universidade do seu plano eterno. A malignidade existe, sendo determinada por Deus através dos eventos isolados do universo, tais como as catástrofes naturais, as guerras e o mal causado pelo homem, que existem como partes integrantes e necessárias à decorrência do plano divino. Então tudo foi criado pelo Senhor, inclusive o bem e o mal. O mal, ele contribui para a concretização do plano eterno dele. Então,
quando a gente vê aquele versículo que diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito, então ele está falando de tudo, inclusive os reveses. Por que a gente deveria entender desta maneira? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ou você acredita que Ele é soberano, ou você não acredita. A coisa mais difícil que nós temos é nós sermos cristãos dentro do tempo da adversidade. Sermos cristãos dentro de uma condição de abundância é muito tranquilo. Mas no tempo da adversidade, realmente seu coração ele é tentado, ou testado, ou provado, para ver aonde que ele está. Que é a condição do povo de Israel no Egito, em que eles estavam lá, poderia fazer aquele trajeto em 13 dias e Deus coloca eles para andar 40 anos. Entendeu? Para Deus tratar o coração deles, preparar. Tanto que a primeira geração toda ela faleceu. Não se pode imaginar Satanás como um poder paralelo no universo, ou seja, que o mal é criado pelo demônio contra a vontade de Deus. A maioria das igrejas acredita que é um conflito, aquilo que eu falei na semana passada para vocês. Em algumas religiões, como a bruxaria, eles entendem que é um conflito entre o bem e o mal, aquela luta diária entre um e o outro em relação à sua vida. Gênesis 3:17. 3. Vai, El. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Nós fazemos planos. E aí você estrutura uma ideia, um plano, alguma coisa a ser feita. E não necessariamente esse plano acontece como você quer. E aí você entende que a ação é do diabo. É o diabo que está atrapalhando, é o diabo que está entrando. E a gente tem que entender que, mesmo os revés da nossa vida, como o exemplo que eu dei para vocês, da compra dos pontos, lá, em que eu ia gastar uma soma alta de dinheiro, naquele momento eu tenho que entender que foi o próprio Deus que bloqueou. E não é uma condição de fatalismo. É uma condição de que você começa a ver a estrutura das coisas que, por quê? Se tem uma aprovação, se tem um limite, se está a coisa, por que não dá certo? E aí eu determinei, eu falei assim, olha, eu vou tentar tantas vezes, e eu não vou colocar outro cartão. E aí aquilo foi se perdurando, chegando ao ponto do próprio atendente falar, eu não entendo o que está acontecendo. Então eu tenho que entender que aquela situação que para mim parece um revés, em que eu iria ganhar uns R$1.000 mais ou menos na operação, simplesmente ela não ocorreu porque não era vontade de Deus. Por quê? Não sei. Simplesmente aquilo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E aí quando você começa a colocar os planos seus nas mãos do Senhor, você começa a acalmar quando as coisas dão errado. A condição de Adão e Eva, visto que atendeste a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenar, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. E muitos pensam, eu vou chegar lá no céu, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma sacudida em Adão, né? Porque que ele fez tudo isso? Era o plano do Senhor. Não se pode imaginar Satanás como um poder paralelo no universo. Tem o Brasil Paralelo, né? Que é um site, né? Que mostra um Brasil que não é o Brasil que a gente vê, né? Não é a mesma coisa. Ou seja, que o mal é criado pelo demônio contra a vontade de Deus. Satanás, ele é um ser criado e como tal está completamente sob o domínio de Deus e não tem capacidade de criar absolutamente nada. Ele não tem como agir na minha vida e na sua vida sem a orientação, determinação ou permissão de Deus. E mesmo que para você seja amargo, quem está por trás da jogada não é Satanás, é o próprio Deus. Isaías 45, 7. Jenny. 5, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Desafio para você. Essa semana você vai pregar para uma pessoa pentecostal e vai dizer para ele que quem cria as trevas e faz o mal é Deus. Eu formo a luz.
e criou as trevas. A pessoa esquece que a manifestação teofânica de Deus no Êxodo, quando ele desce sobre o Monte Sinai, não era de um brilho retumbante, era de densas nuvens, trevas escuras, entendeu? Ele faz o paz, eu faço a paz e crio o mal. Quando você olhar para a guerra da Síria, que continua, Síria não, da Ucrânia, quem está por trás daquela guerra? Adianta se amarrar a Deus? Você pode orar para que realmente aquilo se resolva. Mas o cara, não, está amarrado o poder de Satanás. Não é o poder de Satanás, é o poder de Deus. Mas por que Deus está permitindo que pessoas morram? Homens, mulheres, crianças, cristãos morram. Da mesma maneira que Ele permite que as pessoas nos países perseguidos, eles sejam perseguidos. Qual a diferença do Brasil para o Oriente Médio ou para qualquer outro país? Nenhum. Poderia ser aqui? Poderia, mas não é. É lá. E eles não são menos amados ou mais amados que nós. Simplesmente ali está acontecendo para que se manifeste a glória de Deus. E é Deus que está no controle de todas as coisas. O descanso de Deus. Deus começa o seu descanso no decorrer do sétimo dia. O Criador completa a obra da criação, descansou, isto é, chegou ao final da sua tarefa, continuando sem intervalo o trabalho da providência. Quando você está cansado, você faz o quê? Descansa. Quem foi que? Foi o Gabriel ou Rafael? Pois lá no... Ai, cansado, estou cansado, não sei o quê. Foi qual dos dois? Foi, tá? Gabriel, ele põe lá. Estou cansado. Estou cansado. Hã? Estou cansado, mais feliz. Eu perguntei para ele assim, quantos anos você tem? Ai, pastor, a vida de adulto é difícil. Pois é, não viu nada ainda, entendeu? Quando a gente vê a condição de Deus descansando, é porque ele estava cansado? Não é ele estava cansado. Ele para de criar para começar o quê? A manter aquilo que ele criou. Ele não para de trabalhar. E quando a gente vê a condição, e Deus descansou no sétimo dia, fica parecendo que Deus... Não. E ele só mudou de atribuição. Tanto que Cristo, quando cura no sábado, ele fala o quê? O meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando também. Ele continua fazendo a mesma coisa. A providência de manter o universo criado dentro da condição que ele é e que tem que funcionar é um trabalho contínuo de Deus. Deus é espírito e não tem necessidade de descanso. Salmo 121, 4. Salmos 121, verso 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormita. O que é dormitar? Lembra do Gabriel, hein? Quando ele está lá no culto. O Pedro, ó. Entendeu? Não dormita, não cochila. Nem dorme o guarda de Israel. Ele está sempre o quê? A postos. Jesus revela, e eu já falei o versículo sem citá-lo. Jesus revela que o Pai trabalha sem descanso. E Ele, Jesus Cristo, segunda pessoa da unidade, faz o mesmo. João 5,17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, por que você tem que trabalhar no sábado? Por que você tem que fazer essas coisas? Meu pai continua trabalhando até agora e eu faço o mesmo. A semana do homem, na qual ele jamais termina obra alguma, é apenas um símbolo ou imagem da semana da criação, existindo no calendário civil dos povos e na liturgia da igreja, para a lembrança dos seguintes fatos. Por que nós temos a condição das 7 semanas? Também simbólica. Primeiro, Deus, sendo Espírito puro e todo-poderoso, é incansável, passando de tarefa a tarefa sem descanso, mas o homem se fadiga, necessitando de repouso. Isaías 66, 1. Isaías 66, 1.
Felipe. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Tá? Então ele está falando da condição, Deus falando, para que eu vou precisar? Eu não repouso, eu não descanso, eu continuo agindo, eu continuo fazendo. Deus é criador de todas as coisas, preservador da criação, governador dos povos e salvador do homem, deve ser lembrado nesse dia. Deuteronômio 8:18. Para que tem os 7 dias? Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tá, então por que tem o 7º dia? Para a gente se lembrar disso. E aí eu vi lá embaixo, né? Ai, a semana foi difícil, o mês foi difícil, quantas rosas eu tenho que vender para comprar um requeijão e não sei o quê. Pergunta. Faltou algum dia água na sua casa? Luz? Alguém ficou sem comer? Ficou, Felipe? Nicolas? Hein? Só se fez jejum, né? Faltou o vestuário? Alguma roupa? Alguma coisa faltou, de alguma sorte a espécie? Você entende como nós somos ingratos? Você acha que essa mesma condição ocorre em outros lugares do mundo, do país ou do mundo? Não. Então, o meu pensamento não é que não teve o recurso, e sim que Deus, mesmo não tendo recurso, Ele deu sobrenaturalmente para você tudo que você, no caso de Jane, quando ela começou, orou pelo mês de março. Não falta. Não falta. E por que Ele coloca eu e você no Brasil e não lá no Oriente Médio? Porque a gente é frouxo. Se você está reclamando, eu não estou citando explicitamente o Wallace, né? Mas se você está reclamando porque você não tem dinheiro, não ganhou o suficiente para comprar um requeijão, o cara está falando que ele não está tendo dinheiro para comer uma refeição durante 3 dias. É a ingratidão do nosso coração que o apóstolo Paulo fala: ações de graça, ações de graça, ações de graça, ações de graças. Assim te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. E aí eu tenho acompanhado, por exemplo, o carro do Felipe toda hora quebra. Você veio como para cá? Ué, você entende que mesmo o carro estando quebrado, ele continua tendo os recursos? E se ele não pode, ele fala para Moisés ou Esther vender, e aí falta dinheiro? Para um não falta, gente. Esse dia do Senhor, ele é tão importante porque a gente tem que lembrar dessas condições que o Senhor faz. Terceiro, o homem precisa de tempo para o seu descanso dos que trabalham para ele. Cadê o André? Ele está ouvindo lá, não? Ele está ouvindo? Manda. Não precisa ir lá, não. Se ele está vendo, André, dá um positivo para o teu filho aí. Estava te escutando? Deuteronômio 5,14. Para quem que é o dia de descanso? Que homem? Deuteronômio 5,14. Quem agora? Menise. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu servo, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Ó. Aí o cara para de trabalhar e põe o funcionário para trabalhar. É claro que se a pessoa ela tem um outro dia de descanso, não é problema. Mas as pessoas elas precisam de tempo de descanso. E nós temos entendido que o 7º dia é o dia de adoração ao Senhor. Se você dá ocupação para os teus funcionários, para as pessoas que trabalham para você no dia do Senhor, ele não pode
cultuar o Senhor, não pode exercer a ação de graças, porque ele está trabalhando, que também é um benefício, mas você não consegue nunca conceder essa gratidão ao Senhor. Êxodo 35, 2. Pedro? Vai, Pedro. Êxodo 35, 2. Trabalharei 6 dias, mas no 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Trabalharei 6 dias, mas o 7º dia você será santo. Para quem esse dia é santo? Aí é para nós. O sábado, ou o dia de descanso, solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Será que você estaria vivo? Se esse versículo ele fosse literal para a sua vida hoje? O Criador concede ao salvo o tempo necessário à adoração e ao serviço cultico. Pelo culto ao Criador, o cristão santifica o 7º dia, isso é, separa-o para Deus. Pergunta, o que é o dízimo? É a forma que nós temos de mostrar a Deus a nossa gratidão pelo que Ele já proveu. Se é mensal, mensal, se é semanal, semanal, não importa. Importa que quando você devolve o seu dízimo, você está falando, Deus, veio do Senhor, não veio do meu esforço. Eu os trabalhei sim, mas quem me deu forças? Quem me deu vigor? Quem abriu as portas? Aí para os meus queridos aí que trabalham com vendas de flores. Se o Senhor não abrir o coração do cara que é o dono do empreendimento e não deixar você entrar, você não vende. É Deus que tanto amolece, como endurece o coração. Ou até mesmo o próprio comprador, né, pastor? Ou o próprio comprador, tá? Feche seus olhos. Pai eterno, Deus onipotente, louvado seja o teu nome. Não permita jamais que possamos imaginar outro poder no universo senão o do Deus eterno, que nos foi revelado pela Escritura. Ajuda-nos, Pai, em nossa pequena fé e perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.